Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, por encontro num dia de grande efervescência aqui no Brasil, em função de uma decisão que o Supremo Tribunal Federal proferiu nessa terça-feira, relacionada não às drogas como um todo, mas em relação a um caso específico que foi levado até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal não pode dizer, olha, não vou julgar isso não, isso aí, eu vou deixar esse troço aí, se o cara está preso, fique preso lá até o fim da vida dele, outras pessoas que forem presas nas mesmas circunstâncias também que se dane. O Supremo tem que se pronunciar. É esse o papel do Supremo Tribunal Federal, dizer se é constitucional ou se não é constitucional determinada situação. Então, o caso concreto foi apresentado para o Supremo Tribunal Federal. Só que existe hoje no nosso país debates que estão cercados ali de incompreensões, de desinformações e, sobretudo, de muito oportunismo, muita vigarice e também a mistura de religião, de aspectos morais, numa questão que deveria ser tratada à luz de uma racionalidade. Mas como você discute algo racional com alguém que é irracional, alguém que é fanático, alguém que já tem uma série de parâmetros, de paradigmas, e, sobretudo, quando mistura tudo isso com oportunismo, uma vigarice, uma forma de se dar bem politicamente, né? E economicamente, por que não dizer também, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer alguns pontos aqui para a sua reflexão e também trazer uma fala do presidente Lula sobre esse assunto na manhã de hoje, numa entrevista que ele concedeu para o UOL, nessa linha aí de entrevistas que ele voltou a conceder sobre temas muito importantes, inclusive, principalmente, economia, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê sempre seu joinha, o seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, não tem aqui no Brasil quem não esteja com dúvidas em relação ao que aconteceu, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda vai receber uma segunda rodada hoje de novos debates e sobre alguns aspectos do que começou a ser decidido ontem. A matéria aqui em todos os jornais diz isso aqui. O título é: maioria formada, STF decide que porte de maconha para uso pessoal não é crime. Congresso reage. Bom, e aí tem muitas incompreensões, inclusive de gente que não podia estar nesse nível de incompreensão, né? Como o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, porque ele é advogado, ele militou no direito penal, no direito criminal, então ele é a última pessoa a vir falar besteiras, né? Inclusive que está ali muito bem assessorado dentro do Senado Federal, né? Mas também joga para a torcida, como grande parte dos políticos sem escrúpulos, né? Quando deveriam estar discutindo situações à luz da racionalidade, da saúde pública, da ciência, enfim, do direito de um modo geral, né? Bom, tem várias perguntas aqui nessa matéria aqui do Globo, e eles tentam responder, né? O Supremo legalizou a maconha? Não, não legalizou. Tanto é que se uma pessoa for presa, né, for apanhada, mesmo com a droga, com um volume de drogas pequeno, mas ela já for reincidente, se ela tiver com armas, se ela tiver comprovadamente exercendo uma atividade de tráfico, ela vai ser enquadrada como traficante, ela não está liberada, não. O que a legislação propôs aqui no nosso país e que o Supremo Tribunal está interpretando é que deve haver um tratamento diferente daquele que é o dependente químico, aquele que é o usuário, para o traficante. Bom, se nós temos incoerências nessa interpretação, isso deveria ser tratado sempre à luz, como eu tenho reiterado aqui, à luz da ciência, do entendimento de que outras nações que enfrentaram esses debates, como é que elas resolveram e quais foram as consequências delas terem aplicado os entendimentos desses debates em suas sociedades. O Brasil está muito atrasado. E aí, gente, nós temos um problema que joga a gente numa discussão anterior, né? Como é que a gente vai ter um Congresso Nacional racional se uma parcela da sociedade brasileira é empobrecida, não tem acesso à informação, ela é manipulada, ela não tem condições de fazer entendimentos sobre determinadas situações e acabam sendo, muitas delas, vítimas de vigaristas que utilizam da boa-fé, do desconhecimento, enfim, da religião
para conseguir votos e estarem ali dentro do parlamento brasileiro, né? Então, a coisa vem de baixo. A gente tem no parlamento brasileiro, então, é um conjunto muito grande de vigaristas que não estão interessados em discutir essa questão mediante, assim, o interesse público do nosso país, né? O interesse da humanidade, né? Vamos colocar assim, né? Aí a gente vê esse tipo de situação aqui. Ontem, logo após a decisão do Supremo, a gente vê um pronunciamento dessa senhora aqui, a senadora Pastora Damares, né? Aquela lá da Ilha de Marajó que não teve escrúpulos de fazer as maiores coisas hediondas, né? Ou falar as coisas mais hediondas em relação a crianças, as meninas lá da Ilha de Marajó, e ela ontem se pronunciou. Agora eu pergunto para vocês, localizem alguma racionalidade, algum bom senso, alguma ética, alguma moral na fala dessa senhora, que é a fala que está sendo espalhada pelas redes sociais, tá? Acompanhe aqui. Senadora Damares. Um comunicado importante, gravíssimo. A Suprema Corte acaba de compor maioria para descriminalizar o uso da maconha no país. Eu só queria que as notas taquigráficas registrassem esse dia. É o início do fim. O que vai acontecer com as aldeias indígenas nesta nação? Uma nação, presidente, que tem 38 povos tradicionais, 305 povos indígenas. Aldeias indígenas. Então, quer dizer, os indígenas, eles estão consumindo maconha, eles são vítimas do uso de maconha. O traficante vai lá no interior do país para dar trouxinhas de maconha para os indígenas para receber o quê como pagamento? Mandiocas, tapiocas, coco, açaí. Gente, mas a senhora aqui, ela prossegue, né? Agora, o que impressiona na vigarice é essa veemência, né? Essa forma como eles falam, porque isso acaba levando muitas pessoas a engano, né? Mas vamos ver aqui o resto da fala da criatura. Diferente, mais de 2.000 aldeias, uma nação que tem 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres, mais de 7 mil quilômetros de fronteiras marítimas, um país que faz fronteira com mais de 10 nações. Esta nação não tem controle em suas fronteiras e em territórios de povos tradicionais. Estamos descriminalizando o uso da maconha. Estamos dizendo que o Estado brasileiro faliu. Descriminalizar o uso é assumir a falência do Estado. O Estado brasileiro faliu, gente. Daqui a alguns anos, procurem a nota taquigráfica. Senadora Damares falou: o caos está instaurado, as aldeias indígenas serão as primeiras vítimas, os povos indígenas serão as primeiras vítimas. Lamento. Os ministros da Suprema Corte precisavam andar em comunidades tradicionais, precisavam ir a áreas de fronteira. Gente, é um negócio de uma insanidade profunda, né? Existem pessoas que, enfim, têm as suas razões de natureza religiosa. Mas fica difícil também você explicar para uma pessoa que tem convicções religiosas algo que não está no campo da religião, é algo que está ali concretamente na saúde pública do cidadão da sociedade brasileira. Para trazer aqui um exemplo, né? Eu tenho certeza absoluta que muitos religiosos aqui no nosso país, eu acho que a grande maioria, discordaria mostrando aqui uma incoerência nessa interpretação, né? Por exemplo, dessa situação aqui, ó, mutilação genital feminina, que acontece ainda hoje em muitos países, sobretudo nos continentes africanos, e gera uma série de sequelas, de consequências para as meninas, para as mulheres, enfim. É uma amputação, né? Violenta que é feita contra as mulheres ali, para que elas não exerçam nenhum tipo de sexualidade. É um negócio muito tenebroso, né? Agora, como é que você discute com essas pessoas que acreditam que aquilo é a coisa certa por raízes religiosas, que aquilo ali é uma coisa que fere o bom senso, fere a humanidade, fere a ciência, enfim, não há lógica naquilo, né? Então, gente, que isso sirva, né, de reflexão para essas pessoas que ficam trazendo aspectos religiosos aqui, como se isso fosse um parâmetro para que situações que dizem respeito ao ser humano aqui no nosso país fossem impostos pelo Estado brasileiro contra essas pessoas em função da fé daqueles que estão hoje legislando, né, eventualmente aqui no nosso país. Tem cheirosinhos também, né, que vão nessa linha também, né? A gente vê nos canais de televisão debate como essa criatura aqui, maconha, decisão do STF é passo para legalizar drogas, né? Enfim, vamos discutir isso com racionalidade, né? Não com vigarice, com oportunismo, né? Ontem teve uma fala do ministro Fux lá no STF, que muita gente está entendendo, olha, o Fux está batendo agora de frente. Oráculo para todos os dilemas. O Fux, ele fez um discurso lá, que
que eu não sei porque que ele tocou nessa questão, mas ele foi brilhar ali, talvez para a extrema-direita, né? Dizer que o Supremo Tribunal Federal não tem que se meter em tudo. Claro que não tem que se meter em tudo, mas quando ele é demandado, ele tem que falar. Não pode ser como aconteceu, por exemplo, com o senhor Fux aí, o ministro Fux, que quando magistrados aqui no nosso país estavam recebendo auxílio moradia, uma série de benesses, sem terem direito para fazer isso, ou terem condições jurídicas para receber tal privilégio penduricalho, o Fux ficou 4, 5 anos sentado em cima dessa decisão aí. E o que acontece? O povo brasileiro ficou sustentando essa situação toda aí, né, dada para os magistrados. Então, é que assim, existem discursos que são feitos ali por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que também são do oportunismo também, que a extrema-direita está utilizando, né? O Fux criticando o ativismo judicial. Enfim, o ativismo judicial é só o Congresso legislar sobre todas as questões que o Supremo Tribunal Federal só vai decidir quando houver conflito entre as normas, né? Bom, os vigaristas estão por aí. Nicolas Ferreira, ok, legalizaremos, quantidade máxima 0,1 gramas, né? Gente, foi um cara preso lá em São Paulo que estava com 3 gramas de maconha. Esse cara foi considerado traficante e foi para a penitenciária. É isso que o Supremo Tribunal Federal está decidindo. Olha, isso não é lógico, não é racional, não está descriminalizando, as pessoas vão poder usar droga ou maconha em qualquer lugar. Não é assim, não virou a terra de ninguém, não. O Supremo, inclusive o ministro Barroso ontem, falou isso, né? A questão no Supremo Tribunal Federal está sendo tratada à luz da ciência pela maioria dos ministros que estão ali, né? Evidentemente você tem aqueles que são os fundamentalistas, e aí estranho também o posicionamento do ministro Zanin, né? Que se alinhou ali ao Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, considerando ali que a tolerância tem que ser zero nesse assunto. O presidente Lula foi demandado hoje com uma pergunta lá numa entrevista que ele deu no UOL, né? Eu vou comentar outros aspectos mais tarde dessa entrevista, mas sobre essa questão de uso de maconha ou descriminalização da posse de maconha, né? Ele diz o seguinte: para que a gente possa regular, é importante lembrar que o nosso querido ministro Pimenta foi o relator de um projeto em 2006 que se transformou em lei, que proibiu desde 2006 o usuário não ser preso. Isso é lei. Esse projeto que foi votado na Suprema Corte é da Defensoria Pública de São Paulo. Se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço? Eu falava, recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias sobre tudo aquilo que diz respeito à Constituição e ela, sabe, virar senhora, sabe, da situação. Presidente, de fato, o Supremo Tribunal Federal não deveria discutir todos os assuntos, mas quando o Supremo Tribunal Federal é demandado, o Supremo tem que se posicionar, não tem como ignorar o assunto, né? Mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte? Nesse caso específico da maconha, o senhor acha que a prerrogativa é do Congresso? Porque eu acho que deveria ser eu acho muito mais ainda, eu acho que deveria ser da ciência, não é nem do advogado. Cadê a comunidade psiquiatra nesse país que não se manifesta e não é ouvida? Eu disse para o Barroso, eu fui uma vez jantar com o Barroso, falei, Barroso, por que você não convoca uma reunião de psiquiatras, de médicos, para discutir esse assunto? Não é uma coisa de Código Penal, gente, é uma coisa de saúde pública. Vamos ver o que acontece. O mundo inteiro está utilizando derivados da maconha para fazer remédio. Tem gente que toma para dormir, tem gente que toma para combater o Parkinson, tem gente que toma para combater o Alzheimer, ou seja, tem gente que toma para tudo. Eu tenho uma neta que tem convulsão, ela toma, sabe? Então eu fico perguntando o seguinte, se a ciência já está provando em vários lugares do mundo, sabe, que é possível, por que fica essa discussão contra ou a favor? Por que não encontra uma coisa saudável, referendada pelos médicos que entendem disso, pela psiquiatria brasileira ou mundial, pela Organização Mundial da Saúde, alguma referência mais nova para dizer que é isso, e a gente obedece? Então, é isso. Mas isso que o presidente Lula abordou, o que não é senão escutar a ciência, escutar a razão para tratar desse tema. Bom, é isso que a gente tenta fazer em espaços aqui como o nosso Portal do José, né? Bom, eu voltarei a esse assunto novas vezes, porque isso ainda vai ter discussões ao longo do dia, lá no Supremo Tribunal Federal, e eu voltarei aqui para repercutir mais algumas questões com vocês, né? Mas fica aí esse pano de fundo, né? Dá para discutir alguma coisa racional com irracionais? Bom, fico por aqui, um grande abraço, até já, tchau.